profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida, do bem-aventurado Donizete, tambauenses, romeiros, peregrinos, nossos ministros da Sagrada Eucaristia, Eliene, nossa comentarista, equipe de liturgia, Cleiton Reis cantando, o Guilherme cuidando do som e da transmissão, você que nos ouve pela 107 FM, também nos assiste pela Web TV Beato Donizete, Facebook, o nosso canal no YouTube. Padre celebra de vermelho hoje, porque celebramos a memória de um bispo e mártir da Polônia, Santo Estanislau, considerado um herói, um grande santo dos poloneses, ele que nasceu no ano de 1030, e a Polônia estava começando a ser um país, e havia um rei que governava aquela região, que governava aquela terra. Estanislau foi crescendo, foi batizado, se tornou um bom cristão, sacerdote, e foi eleito bispo de Cracóvia. Assumiu a catedral, e o rei chamava-se Boleslau II, e ele não queria a presença do cristianismo nas suas terras. Ele não acreditava em Jesus, como Herodes Antipas, lá no tempo de Jesus, brigava com João Batista. João Batista, o homem que falava da verdade sobre Jesus, sempre confrontava-se e sofria nas mãos de Herodes. Estanislau, bispo de Cracóvia também, com Boleslau II, que era o rei da Polônia. Lá naquela época, muito sofrimento para o bispo de Cracóvia. Aquele rei, como Herodes, oprimia as pessoas, judiava das pessoas mais sofridas, não queria a presença da evangelização. E Dom Estanislau, bispo, pregava a palavra de Deus, como os apóstolos na primeira leitura, pregavam a palavra de Deus, até para os líderes do povo. Diz aqui o texto da primeira leitura, que os apóstolos falaram para aqueles líderes judeus: vocês crucificaram Jesus, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o maior que existe, o Supremo, é Jesus. Vocês pregaram Ele na cruz, mas o Deus de nossos pais ressuscitou aqueles que vocês crucificaram. E vai dizer a palavra de Deus no finalzinho, que eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então a gente vê que antes de Jesus começar a sua missão, Herodes já queria matar João Batista. Depois da ressurreição de Jesus, os líderes judeus queriam matar os apóstolos. Ficaram furiosos
com a pregação da palavra dos apóstolos. Assim também Santo Estanislau. Boleslau II, o rei, ficava furioso, ele defendendo os mais humildes, os sofredores e falando do amor de Jesus. Ele vai morrer mártir de uma forma triste, por outro lado muito linda. Santo Estanislau estava no altar, celebrando a missa na Catedral de Cracóvia. Boleslau II, o rei, vem com uma faca e atinge o bispo, mata o bispo, durante a celebração da Santa Eucaristia. O próprio rei, Herodes, mandou buscar a cabeça de João Batista. Mas o Boleslau II tinha tanto ódio de Santo Estanislau que ele mesmo, com as suas mãos, acabou tirando a vida do bispo de Cracóvia com uma punhalada pelas costas, quando ele celebrava a missa, com a morte daquele bispo tão querido, cujas características eram, sobretudo, a ternura, a bondade, o carinho, a alegria, o amor, a pregação da palavra, a defesa dos pobres e sofredores. Com a sua morte, em vez de na Polônia o cristianismo arrefecer, minguar, diminuir, o cristianismo cresceu ainda mais. E no futuro tivemos um papa de lá, São João Paulo II, polonês. Muito tempo depois, Santo Estanislau é lá, de 1030, 1050, 1100. Quantos séculos depois tivemos um papa de lá. E quantos santos poloneses também. Até domingo celebrávamos a Divina Misericórdia, uma santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, lá da Polônia. E tantos e tantos e tantos santos que nasceram na terra tão abençoada da Polônia, a partir do sangue dos mártires, sobretudo de Santo Estanislau. Nós estamos aqui nesse santuário, em oração nessa manhã. Jesus fala no Evangelho de hoje que devemos viver a verdade, obedecer a Deus e não aos homens. Vamos obedecer a Deus e aos homens, diz Pedro, com os apóstolos, aquele povo que queria matá-los. Devemos obedecer a Deus antes de obedecermos os homens. E Jesus vai falar no Evangelho: se você tiver fé em mim, acredita no Filho, você já possui a vida. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Você crê em mim? Você crê no Filho? Não tem medo de proclamar a minha palavra? Você vai ver a vida. Já tem a vida, mesmo que você morra, com uma punhalada pelas costas, pelo rei, como Santo Estanislau. Mesmo que você derrame o seu sangue, seja através do martírio, seja do martírio diário, cada dia dando a vida, morrendo um pouquinho, para deixar Deus crescer. Existe esse martírio do dia a dia, do dar a vida, como foi o nosso querido Padre Donizete, um mártir do dia a dia, dando a vida por amor às pessoas. Se somos assim, já temos a vida e um dia teremos a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, que tem ódio, que quer a morte, que quer o mal, que quer a destruição, que persegue aqueles que buscam a vida, não verão a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele, porque rejeitou o autor da vida. Obrigado, Jesus, por essa manhã aqui no santuário. Obrigado porque nesse tempo da Páscoa, da sua vitória sobre a morte, estamos aqui homenageando Santo Estanislau, bispo e mártir de Cracóvia, na Polônia. Lá atrás, muitos séculos atrás, quando a Polônia estava começando a ser um país, o Evangelho chegou naquelas terras. E aquele jovem Estanislau se tornou cristão, depois foi eleito bispo,
amava os sofredores e pregava a palavra. E naquele tempo Jesus, como no seu tempo, Herodes, que queria matá-lo, na Sagrada Família precisou ir para o Egito. Depois o filho dele, Herodes Antipas, queria matar João Batista, e os líderes do povo queriam matar os apóstolos. Também Boleslau II tirou a vida, o próprio rei, de Santo Estanislau. Nós estamos aqui neste mundo, Jesus, e queremos louvar e agradecer, porque, como diz o salmo de hoje, gritamos, clamamos, choramos, oramos e somos ouvidos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Obrigado, Jesus, porque do coração atribulado você está perto. Conforta os de espírito abatido. Obrigado, Jesus, porque muitos males se abatem contra nós. Mas você, Jesus, nosso Senhor, nos liberta. Liberta todos os que creem e têm fé. Abençoe cada um de nós que está aqui. Quem ouve pelo rádio, acompanha pelas mídias. Abençoe esta quinta-feira, trazendo paz, alegria para o nosso coração e, de modo especial, Jesus, a perseverança na fé. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quem tem fé já tem a vida. Quem pratica o mal não verá a luz da vida. Que vivamos na luz que é você, Jesus, tendo a vida já, e depois também na casa do Pai. E obrigado pela vida de Santo Estanislau. Obrigado pelo povo da Polônia. Obrigado por tantos santos que essa terra abençoada gerou para a igreja e para o mundo. Abençoe todo o povo da Polônia, os poloneses que moram no Brasil, até na nossa diocese, que lá do céu, junto do Padre Donizete e Nossa Senhora Aparecida, Santo Estanislau, derrame também a sua intercessão sobre cada um de nós, Jesus, para sermos perseverantes na fé e na obediência. Obrigado, Jesus, pela vida de Santo Estanislau. Obrigado, Jesus, pela nossa vida. Obrigado por essa Santa Missa. Santo Estanislau tombou, caiu morto numa missa. E aqui nessa missa, Jesus, você morre e ressuscita sempre, em toda missa, para que na hora da nossa morte, seja como for e onde for, ressuscitemos para a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, glorificado seja o seu nome, hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus universam quantum creaturas vista, prestimo legem, et voluntatem tua, Deus omniscitia, per Christus Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vós, morete semper. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva o
Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Santo Estanislau! Viva! E viva Jesus ressuscitado! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.